Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje tem como tema Vencendo o Medo de Viver. Então, essa palestra, ela será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. A nossa amiga Maíse Braga vai falar para a gente sobre como estar vencendo esse medo de viver. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, a nos impulsionar sempre à frente, avante, com os melhores sentimentos e as melhores palavras. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Estamos todos aptos a receber mais esses ensinamentos vindo da nossa irmã Maíse Braga. Que Jesus possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que ela vai falar para a gente. Nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Queridos amigos de Teresina, que bom estarmos juntos apesar de separados. Que bom em tempos difíceis como esse podermos conversar um pouco acerca de tantas coisas que nos dias difíceis que atravessamos estão afligindo o nosso coração. E se há uma coisa que temos observado em tanta gente, em nós mesmos, é a sensação de medo. Medo do que possa nos acontecer, medo pelas muitas pessoas enfermas, medo pelas situações difíceis que os povos estão atravessando, nós então nem se fala. Medo do dia de amanhã, que para tantos pode não chegar. E é claro que nos lembramos, ainda que inconscientemente, do dia que chegamos à casa espírita pela primeira vez, trazendo os nossos medos. Excetuando quem nasceu em berço espírita, quase todos nós chegamos à casa que um dia o nosso coração escolheu, na aflição, na angústia de encontrar nós mesmos. E muitos de nós vivendo situações dolorosas de influências espirituais negativas que só depois percebemos. Não deveríamos temer, porque todas nasciam do nosso próprio coração. Meus avós já eram espíritas na década de 30 do século passado. Era uma época estranha e até simples para se ser espírita, porque se acreditava que se você tinha perturbações, a culpa não era sua, porque eram as entidades sofredoras que assediavam você. Quando você tinha qualidades e fazia coisas boas, também não podia envaidecer-se, porque com certeza não era de você que nasciam as coisas positivas, mas você estava intuído, amparado, guiado pelas forças do bem. E isso, para muita gente, tirou a responsabilidade. Ou você era guiado para o que não era bom, ou você era projetado para o bom e tinha que correr para merecer isso. Depois, quando os amigos espirituais perceberam que quem buscava o estudo da doutrina já estava mais amadurecido, foi a hora de, através da psicografia de tantos médiuns maravilhosos, falar da nossa própria responsabilidade.
e do quanto almas sofredoras ou de luz só podiam nos atingir ou nos beneficiar se nós deixássemos. Portanto, a nossa responsabilidade total. Há muitos anos atrás, um fazendeiro contrariado com uma orientação iluminada como todas as orientações dadas por ele, que Chico Xavier tinha dado à esposa do fazendeiro, e que, claro, contrariava os seus interesses de homem déspota, contratou, acreditem, um pistoleiro para matar Chico Xavier. E, naquela manhã, bem cedinho, o Chico estava absolutamente só na pequena sala, fazendo a sua leitura do Evangelho, como todas as manhãs. A porta do centro estava aberta, ainda era Pedro Leopoldo, há muitos anos atrás. O pistoleiro entra, traz a arma para matar o Chico escondida numa capa, pede se podia conversar com o Chico, precisava de ajuda. O Chico, como sempre, diz: por favor, meu filho, entre, e imediatamente se levanta para receber o rapaz. O rapaz vem na direção do Chico. Estavam os dois absolutamente sós naquele pequeno salão. Chico, diz o pistoleiro, eu posso te dar um abraço? E o Chico: por favor, ainda não nos dissemos bom dia, vamos nos abraçar. E o pistoleiro, então, abraça Chico com força, para no seu ouvido dizer-lhe: Chico Xavier, eu vim te matar. E como você vai morrer e não vai poder testemunhar, eu vou te dizer quem foi que me mandou. E contou o Chico, ali, abraçado, apertando o Chico, que o fazendeiro fulano de tal, um homem rico e poderoso, contrariado, porque a família havia ido buscar orientação com Chico e havia mudado a dinâmica de uma relação horrível que esse fazendeiro tinha com a família. Inconformado, ele contrata o rapaz para tirar a vida do Chico. Com toda tranquilidade, o Chico, também baixinho, como se houvesse ali uma multidão para ouvir, diz no ouvido do rapaz: ah, meu filho, então se foi isso que você veio fazer, tirar a minha vida, seja o que Deus quiser. E no momento que ele disse isso, o rapaz pistoleiro cai em pranto desarvorado. Tem uma tremedeira absurda e deixa cair no chão a arma que já empunhava na altura do coração do Chico. Os dois estavam abraçados. Com certeza não haveria oportunidade para que Chico sobrevivesse. Entretanto, o jovem cai completamente desarmado, tanto da pistola como da sua própria emoção. Sabem, toda vez que eu escuto essa história, me lembro dela, fico pensando do medo que o Chico, por um segundo, deve ter sentido. Porque quando estamos no corpo, o medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Faz parte daquela defesa que nós temos que ter e que muitas vezes chama para junto de nós a intuição. Não vou por ali. Hoje não vou tomar determinada atitude. Não vou fazer determinada coisa, porque algo me diz, e eu sei bem, que não será bom para mim, que me trará prejuízo. O medo faz parte. E é claro, quando estamos fora da matéria, o medo, se nos surge, é muito mais forte. Porque o corpo físico, a chamada carne, é um isolante das nossas emoções.
Nos falta muitas vezes a coragem que nós tínhamos no mundo espiritual, porque ele é um isolante também da nossa coragem, às vezes desarvorada até. Então, quando renascemos, adaptados, reeducados pela família, por nossos pais, pela escola, pelo estudo, nós vamos reencaminhando o nosso destino, a nossa emoção. E é claro que o medo, como dizia Manuel através de Chico, é uma das sombras que o nosso coração nunca deve abrigar. É claro que nós nos lembramos também, inconscientemente, dos medos ancestrais, daqueles que fizeram parte das nossas vidas passadas, aqueles que impusemos ao outro para dominá-lo, títeres da nossa loucura, e que reverberam hoje através do remorso, consciente ou inconsciente, e que está nas nossas emoções. É claro que em vidas que se foram, quando completamente alheios ao bem, nós teremos atravessado no mundo espiritual largos períodos de sofrimento em regiões de sombra. E esse medo também está conosco. Tanto é que há muitas pessoas que fogem da própria vida física através do suicídio por medo. Erroneamente se diz: fulano tirou a própria vida, era um corajoso. Não existe coragem no suicídio. Existe a total impossibilidade de vencer a luta. Ou pelo menos a pessoa acha que essa impossibilidade é muito mais forte do que qualquer esforço que ela faça. E para citar os suicidas, no mundo espiritual, eles atravessam um largo período de recuperação, em que os nossos irmãos hindus, especialistas em hipnose, trabalham com eles para reprogramar as suas mentes. Porque o pavor que passam a ter de retornar numa outra vida e repetir o processo de sofrimento que os fizeram levar que acabaram levando ao suicídio é enorme. E eles sabem que vão ter que passar por isso. Camilo Castelo Branco matou-se, o grande escritor português, matou-se porque tinha ficado cego. Inclusive, os criados contaram. Ele foi a uma consulta, lá ficou sabendo, e só depois o médico contou, que não haveria absolutamente possibilidade de voltar a enxergar. Ele chegou em casa sem uma palavra, trancou-se em seu quarto e ouviu-se o estampido da arma. Ele deu um tiro no ouvido, porque ele não admitia a hipótese de continuar vivendo cego. No mundo espiritual, depois de muito sofrimento, 14 anos na verdade, ele volta através da mediunidade ímpar de Ivone Pereira para contar a sua história nesse livro maravilhoso que é Memórias de um Suicida. Psicografado em 1927, mas só 30 anos depois, em 1957, vindo a público. Porque havia ali relatos que a própria espiritualidade julgou melhor esperar para que viessem ao conhecimento das pessoas. E é um livro maravilhoso. Aconselho a leitura para quem nunca leu. Porque ali está narrado o sofrimento enorme do medo de uma pessoa que se julgava humilhada, porque não imaginava que, dependendo dos outros, ela seria minimamente feliz. Mas, ao final, ele se despede contando que depois de por 50 anos, até um pouco mais, conseguir adiar o seu retorno à Terra, agora não tinha jeito. Ele ia voltar e sabia que seria, na vida que o aguardava, irremediavelmente cego. Repetindo, desde muito cedo, a experiência que se recusara a viver como o grande escritor Camilo Castelo Branco. A verdade é que
Quando os medos são mais fortes que a nossa atitude para vencê-los, eles tomam nossa vida de tal maneira que nos afastamos das pessoas. Não vivemos situações necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Não nos relacionamos afetivamente com ninguém. Nós não nos colocamos nem como voluntários de um trabalho digno para auxiliar a outros, porque sempre imaginamos, por medo, que não seremos bem aceitos, que não haverá sentimentos positivos em relação a nós. Há pessoas que permanecem solitárias a vida toda, não porque não encontrem quem as ame, mas porque simplesmente por medo não confiam em ninguém. E imagine então quando você chega do doutrina espírita. Quando você passa, por exemplo, por um tratamento, por passes, por desobsessão, em que você vai ter que entrar numa sala onde não haverá muita luz e os espíritos sofredores que porventura precisarem ser socorridos vão se manifestar através de médiuns. Não dá medo, dá pavor, se você não tiver, e inicialmente ninguém tem, uma boa experiência. Seu Mário Carvalho, que foi um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, onde eu cheguei aos 15 anos de idade, uma casa extraordinária que me abriga há quase 50 anos, e onde aos 16 comecei a fazer palestras por orientação dos amigos espirituais e sob a orientação também de seu Mário, de sua esposa Dona Irene Carvalho e tantos amigos, quase todos eles hoje já desencarnados. Mas seu Mário foi o nosso presidente até 20 anos atrás, quando ele desencarnou. E ele contava que na primeira reunião do que acabava de ser criada a Comunhão Espírita de Brasília, que na verdade funcionava em cima de uma casa, de uma loja de ferragens, que era dele, chamada Casa do Barata. Ele era conhecido em Brasília como Mário Barata. Ele veio no início de Brasília e abriu essa pequena loja, depois tornou-se imensa, para vender o que Brasília precisava para ser construída. Martelo, prego, madeira, etc. E em cima, onde ele inicialmente morava com a esposa e as duas filhas, um pequeno sofá de 2 lugares e uma pequena poltrona foram o início da Comunhão Espírita de Brasília, hoje considerada pela própria FEB um dos maiores centros espíritas do mundo. Mas a primeira reunião, quando por orientação de Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, foi criada a Comunhão Espírita. Na primeira reunião, poucos médiuns, aqueles primeiros colaboradores, aqueles que nunca devem ser esquecidos, porque foram mesmo os pioneiros da doutrina espírita, estavam sentados, apagou-se a luz, seu Mário fez a prece de abertura, era a primeira reunião mediúnica daquilo que seria a comunhão oportunamente. E foi então que, através da mediunidade de Dona Irene Carvalho, esposa dele, apresentou-se um espírito sofredor. Ela teve uma mediunidade impressionante, das maiores, se não a maior que conheci. Quando as pessoas iam a Uberaba e diziam que eram de Brasília, o Chico dizia assim: mas você veio a Uberaba para se orientar? Por que você não foi à comunhão procurar a Irene? Ela havia passado, presente e futuro. Desencarnou há 4 anos atrás, com 95 anos de idade. Uma mulher impressionante, divertida, e que via os espíritos como vocês estão me vendo, com a forma mais natural do mundo, e conversava com eles. E nunca, digo a vocês, eu a acompanhei ao longo de toda a minha vida, até que ela desencarnou. Nunca vi um espírito amigo dizer através dela nada que não fosse verdade. Mas, voltando, seu Mário apagou a luz, fez a prece de abertura e quando o espírito sofredor, que foi o primeiro espírito a se comunicar, manifestou-se através de Dona Irene, ele nos contava que deu medo nele. Ele não teve dúvida. Acendeu a luz e disse muito sério: esta reunião está encerrada.
E foi um Deus nos acuda, porque o espírito sofredor continuava incorporado, queria ser socorrido, queria contar a sua história, e a luz já estava acesa e o seu Mário praticamente na porta, encerrando a reunião de puro receio daquela manifestação. Foi um homem impressionante. Não tinha mediunidade, mas uma intuição absurda. Absurda. Foi um fazendeiro, foi um homem muito rico e terminou absolutamente sem nada, porque toda a sua fortuna ele a colocou a serviço da doutrina espírita e da Comunhão Espírita de Brasília. Para vocês terem uma ideia, as pessoas chegavam na comunhão e, obviamente, vindas dos mais diversos lugares. Eu posso dizer que quase toda Brasília da década de 70, 80 passou pela comunhão em busca de uma orientação. E ele tinha a sala dele lá dentro da comunhão e chamava a pessoa para conversar. E a pessoa apavorada, contando que estava vendo isso, estava vendo aquilo, que o filho estava com problema, que o pai estava incorporando em casa. Ele, com aquela tranquilidade, dizia, não se preocupe, você chegou no lugar certo. Ele mesmo tinha receio, mas obedecia tudo que os amigos espirituais diziam. E também sabia discordar, porque isso é muito importante. Me recordo de uma reunião em que estávamos todos e seu Eurípides Bassanufo manifestou-se contando que a comunhão no mundo espiritual era uma casa enorme e que ela ia se materializar aos poucos na Terra. Ela teria vários andares e a comunhão naquela época era pequena. Um pequeno jardim à frente, uma dificuldade enorme. Não sei se vocês em Teresina são como em Brasília. O espírita para ajudar é complicado. Se você faz um almoço e você faz o convite a R$10, ele acha que está caro. Se você disser que o refrigerante é a parte, meu Deus do céu, ele já tem um ataque. Enfim, seu Mário fez milhares de promoções, porque foi assim que a comunhão se ergueu. E ele tinha muitos amigos, muitas facilidades, as pessoas sabiam a pessoa honrada que ele era e ajudavam muito também. E do bolso dele, então, nem se fala, saiu coisa demais. Mas o interessante é que ele sempre nos dizia que se você tinha medo, você ficava completamente paralisado, como se você estivesse amarrado. E o medo não respeitava nada, ia tomando conta de você. E você não podia deixar isso acontecer. Então, ele era incrível, entre tantas pessoas também que conheci na comunhão, que eram incríveis, porque toda vez que nós, tão meninos ainda da mocidade espírita, propunhamos alguma coisa, ele sempre achava ótimo. Então, tivemos o privilégio de viver na década de 70, 1973, uma mocidade em que nós podíamos fazer tudo. Fazíamos prece, fazíamos palestra, dávamos passe, fazíamos curso. Infelizmente, até hoje, nas minhas viagens, às vezes encontro locais onde o jovem não pode fazer palestra, não pode fazer uma oração. Porque os dirigentes antigos, aparentemente, têm medo de confiar no jovem. E como dizia Emmanuel através do Chico, quando toda uma casa vai bem, mas os jovens da casa não estão bem, a casa não tem futuro. Então, os nossos medos precisam ser entendidos por nós. Precisamos conhecê-los para transformá-los. Com certeza, no mundo espiritual, os nossos mentores nos aconselharam muito. E nós, desassombrados, querendo resgatar tudo numa vida só, teremos talvez feito uma lista imensa de provas, de lutas que nós íamos atravessar com galhardia. E terão eles até nos aconselhado, vai com calma. Nem tudo se pode ao mesmo tempo. Mas nós, esperançosos, não, me deixa ir, quero encontrar fulano, quero encontrar Beltrano. Olha, toda vez que você se encontra com Beltrano não dá muito certo. Não, mas agora vai dar certo, agora eu quero. Ficamos destemidos. Mas quando estamos aqui, o medo nos abate. Alguém nos ofende,
ficamos magoadíssimos e não desculpamos. E não esquecemos. Isso mais grave. E quando você não esquece, não é só medo de ser de novo ofendido que você tem. É uma algema que você criou àquela lembrança. O tempo é o sábio mudo. Ele nos pede esquecer. Aquilo que é passado é lembrança feliz ou não, mas é sempre lição. Se nós temos medo, nós sempre voltamos para trás, nos recusando aos passos futuros, que justamente nos levarão a novas lições, a renovadas alegrias. Deus, as forças do bem que protegem o universo, não permite que existam trabalhadores da nossa mente, do nosso coração à toa. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas respeitáveis estão na Terra para nos auxiliar, não só as religiões. Porque há síndromes, há dificuldades, há psicopatias que a religião não soluciona. E nós temos medo, muitas vezes, de admitir isso. Que nós precisamos de uma ajuda profissional. Ah, mas eu desabafo com os meus amigos. Ora, nossos amigos gostam de nós. E com certeza nunca serão sinceros no total, como precisam ser para realmente nos ajudar. A minha filha é psicóloga clínica, a Mariana. E uma vez eu perguntei para ela, Mariana, como é que a psicologia me classificaria? Eu vejo quem já morreu desde que eu tinha 5 anos. E até onde sei, tem uma vida absolutamente normal. Ela riu e disse, mãe, para a psicologia você é uma adorável esquizofrênica sob controle. E aí eu perguntei por quê. E ela disse, ora, porque mesmo que fosse uma esquizofrenia a sua vidência, ela nunca prejudicou a sua vida. E hoje a psicologia moderna admite que mesmo que você diga que vê quem não está mais num corpo físico, se isso não causa danos a você, então é algo que a psicologia entende como positivo. Tudo avança, tudo evolui. Quem tem medo não vai para lugar nenhum. E nós não podemos permitir que isso nos aconteça. O Chico contava uma história bem impressionante, mas verdadeira, porque imagine se Chico ia contar uma história mentirosa. Na década de 60, ele voltava dentro de um Fusca com 3 amigos depois de uma visita que eles tinham ido fazer para uma pessoa que estava muito doente. E atravessavam por dentro de uma fazenda um escuro daqueles que só as fazendas do interior de Minas têm. De repente, para surpresa do motorista, o Fusca para por completo. Para como se estivesse morto no meio da pequena estrada. Nenhum barulho. Parecia que o carro tinha simplesmente desencarnado. Os 4, Chico e os 3 amigos, dentro do carro. De repente eles escutam um barulho. E no meio da escuridão, havia uma cerca e algumas vacas pastavam. Mesmo no escuro, eles podiam perceber isso. No meio da escuridão, aparece acima do carro deles, pasmem, um disco voador. Uma luz sai do disco e atinge uma vaca. A vaca começa a subir. O Chico contava que o pavor que eles sentiram não era um medo comum. O motorista, amigo do Chico, disse, Chico, se você nunca chamou pelos seus protetores, por Emmanuel, agora chegou a hora. Pelo amor de Deus, chama por ele. Porque olha só o que nós estamos vendo. E Chico, mais apavorado ainda do que os outros amigos, disse, Emmanuel, pelo amor de Deus, o que a gente faz?
E ele ouve a voz de Emmanuel muito clara dizendo: orem, orem com todas as forças, como vocês nunca oraram. Do fio de luz que havia suspendido a vaca, sai outro fio e um ser desce no meio do pasto, próximo ao carro onde eles estavam, pelo fio. Este ser vira-se para eles e o Chico jurava que a impressão que ele tinha é que o ser só olhava na direção do Chico, só olhava nos olhos do Chico. E aí ele ouve a voz de Emmanuel dizendo: Chico, ore com todas as suas forças. E o Chico, ele disse que ele nem lembrava quem ele tinha chamado, a prece que ele tinha feito, mas orou como nunca tinha orado na vida. O fio de luz retorna, a vaca que tinha sido suspendida volta para o lugar, o ser sobe, desaparece e a nave some. Quando isso aconteceu, o Fusquinha voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. O Chico não sabia se ria, se chorava, todos os quatro suados, apavorados ainda. Mais tarde, já em casa, Emmanuel disse ao Chico: na Terra, vocês são observados por seres de outros mundos há muito tempo, desde a Idade da Pedra. Mas entre esses seres de outros mundos existem os que têm o bem no coração e aqueles que não têm. E aqueles que você viu eram seres que não tinham o bem no coração. E por isso eu disse a vocês que orassem como nunca tinham orado, para que um halo de luz se formasse em volta do Fusca, isolando vocês do que eles pudessem fazer. E, obviamente, esse ser viu esse halo de luz e com certeza viu que do Chico, que dos quatro com certeza era o mais preparado, devia sair, devia ser a origem, o Chico, desse halo de luz que protegia o carro. O Chico contava essa história, mas contava do medo tremendo que algo tão desconhecido e tão real tinha provocado nele e nos seus amigos. Quando nós temos medos imaginários que nascem da nossa cabeça, dos nossos pensamentos menos nobres, é uma coisa. Mas quando o medo se nos apresenta com todas as suas nuances terríveis, é difícil. E nós estamos vivendo um momento assim, em que o mundo inteiro está de joelhos ante um vírus tão pequenino, mas que parece inteligente, porque para cada organismo ele tem uma grande dificuldade para apresentar. E se há uma coisa que está abalando tanto ou mais do que o próprio vírus, é o medo que as pessoas têm de que nunca mais possam sonhar com uma vida normal e que nunca mais a nossa existência volte a ser aquilo que ela era. E eu confesso a vocês que eu tenho certeza que nunca mais será, porque é a grande oportunidade para que cada um de nós, individual, coletivamente, nos transformemos. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo: porque não sei quem falou que se essa pandemia não resolver melhorar o mundo, se o homem não melhorar com essa pandemia, virá coisa ainda pior. Eu confesso a vocês que não acredito. A humanidade já passou por outras lutas tremendas, por guerras que ela mesma engendrou.
E ela conseguiu vencer tudo e, de alguma forma, saindo mais preparada, mais inteligente, embora às vezes não pareça. Dessa vez, estamos aprendendo rapidamente muitas coisas. Aprendendo principalmente a falta que nos faz, o abraço, o carinho, o convívio. Aprendendo a dificuldade que é estar às vezes dentro de casa, cercada de familiares com os quais imaginávamos ter profunda afinidade, mas que o tempo provou que não era bem assim. Pais que querem de qualquer maneira que seus filhos voltem ao colégio, porque começaram a perceber que não têm capacidade de ensinar aos filhos como a escola, os professores têm. A avó que imaginava o neto sempre carinhoso, mas que dentro de casa agora é muitas vezes até destratada. Há muitas lições. E não é possível que não saiamos de tudo isso melhores. Será que nós vamos continuar com medo de passar por uma família inteira que às vezes remexe uma lata de lixo tão próximo de nós e não sair de onde estamos e tomar uma providência para que ela seja ajudada? Será que nós nos diremos sempre espíritas? Eu acredito muito, a vida continua, ninguém morre, mas na prática do dia a dia, egoísmo, orgulho, vaidade, privilégio vão continuar ditando nossos dias? Será preciso que alguém da nossa família ou um amigo chegado e querido desencarne para que nós possamos dar o nosso testemunho? Ou saber que um monte de gente que poderia ainda ser tão útil ao mundo já não está mais aqui, é que nos abalará para que nos transformemos. Quando tudo isso começou, eu me recordo de que as pessoas jovens olhavam para mim, que tenho 63 anos, quase com pena. Nossa, coitada da Maísa, ela já tem uma certa idade, se ela pegar já era. Ainda bem que ela é espírita, ela já sabe os detalhes, ela vai. De meses para cá, não se pode mais dizer isso. De semanas para cá, os idosos começam a deixar os hospitais e os jovens, na faixa dos 30 aos 40 anos, estão morrendo em toda parte. Não só aqui no Brasil. Então, aquilo que julgávamos absolutamente dominado assume outras formas. E por isso o medo permanece. Mas não podemos deixar que nos fragilize e nem que nos domine. E muito menos que, para pretextar falta de medo, não nos cuidemos. Não, isso aí, que nada, morrer não é nada. Mas é preciso viver. É preciso cumprir as nossas etapas. Não adianta se lançar afirmando: os espíritos vão me proteger, as forças de luz vão evitar que eu fique doente. Se estivermos em contato com o vírus, ficaremos doentes. É a lógica da vida. Quantas e quantas vezes Emmanuel dizia ao Chico sempre cheio de dificuldade de saúde, Emmanuel dizia: fazemos tudo que podemos para te ajudar, mas o corpo tem suas próprias leis. E havia momento em que não havia o que fazer. Embora a misericórdia de Deus esteja com todos nós, estava sempre com um trabalhador fiel como Chico Xavier. Mesmo entre os espíritos que trabalhavam com ele, havia tarefas determinadas, disciplinas diferentes. Ele mesmo dizia: quando eu quero falar de trabalho, disciplina, é sempre Emmanuel. Quando eu preciso tanto de uma palavra de carinho, porque estou sentindo dor, é Dr. Bezerra de Menezes. Famosa aquela história em que ele estava alucinado de dor no olho e Dr. Bezerra aparece. E ele então diz: Dr. Bezerra, eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu sou um burrico, que nem gente eu sou. Mas eu queria tanto que, se o senhor pudesse, nessa madrugada, o senhor aliviasse a dor do meu olho, porque está doendo demais. E Dr. Bezerra, com aquela simplicidade do cearense, dizia: meu filho, mas se você é um burrico, o que eu sou? E o Chico, para não perder a deixa, responde: o senhor é um veterinário de Deus. Me ajude, por favor.
E Dr. Bezerra colocou a mão no olho do Chico e a dor desapareceu. Medo do que virá, nós não precisamos mais ter. Porque se temos a certeza de que o melhor sempre está guardado para nós, a nossa fé nos conduz. E nas horas mais dramáticas de nossa vida, tenho certeza, no último instante, algo de extraordinário acontecerá. O que de mais grave pode acontecer? O desencarne? Mas todos chegaremos a ele, de uma forma ou de outra. Entretanto, só Deus sabe do dia e da hora. E há muita discussão de meses para cá. Essas pessoas que estão desencarnando pelo vírus tinham que desencarnar mesmo ou não. E nós sabemos que existem aqueles que se expuseram de uma forma nefasta através da pura invigilância ou da descrença do poder que esse vírus tão invisível tinha. Aí, muitas vezes, é uma escolha também. O grave é quando você vai à rua sem nenhuma possibilidade de se proteger, volta para casa e contamina outras pessoas. Pessoas que não têm muitas vezes a sua idade, não têm a sua resistência, que já têm doenças pré-existentes que as fragilizam ainda mais. Esse medo nós devemos ter. Porque é uma mistura de medo com profundo respeito que nós devemos ter pelo outro. Eu tenho certeza que quando tudo passar e estivermos lado a lado de novo, as pessoas que formos serão diferentes. Nós vamos estar dentro da casa espírita para acolher aqueles que chegarem de uma forma diferente. Seremos verdadeiramente fraternos e colaboradores. Quando se falar em voluntariado, tenho certeza que nosso braço será o primeiro a se erguer. Não importa o trabalho que seja proposto. Porque, infelizmente, há pessoas que escolhem o trabalho. E quando você realmente quer agir para o bem, você não escolhe o trabalho. Não, eu tenho medo. Eu não posso. Eu não devo. Melhor dizendo, eu não quero. Mas é preciso querer. Porque um dia, quem vai contar nossa história na verdadeira vida somos nós. Nos perguntarão com certeza o que nós fizemos na Terra. Como foi que nós deslindamos toda a nossa situação aqui? E tenho certeza que poderemos dizer que foi sem medo. Quando Jesus foi crucificado, os amigos espirituais contam que muitas e muitas pessoas curadas por ele estavam ali na hora da cruz, mas todas com medo. Nenhuma se apresentou. Afinal, ele estava morrendo. Entre dois ladrões, como se fosse um ladrão também. Muitos estavam ali. Muitos choravam, porque agora tinham uma saúde que antes não tinham, antes do seu encontro com Jesus. Mas não tinham coragem. Não tinham coragem para abraçar Maria, que estava ali à beirada da cruz. Não tinham coragem para dar o seu testemunho, para dizer que aquele ser iluminado havia transformado os seus corpos e as suas vidas, lhes dando uma nova chance. Os próprios discípulos também não estavam ali. Esconderam-se, amedrontados, e só depois tomaram de novo coragem para vencer a si mesmos e nos deixar para sempre a mensagem que permanece em nós. Por isso, Jesus contou, entre tantas histórias incríveis, a parábola dos talentos. Que fizeste do talento que te concedi? Senhor, eu tive medo e escondi na terra o teu talento. Servo infiel. Nós não queremos ser servos infiéis. Não queremos voltar à verdadeira vida um dia, ser recebidos pelos nossos protetores e ter que dizer que, por medo, escondemos todos os talentos que nos tinham sido concedidos. Por isso, se algo eu pude desejar a todos nós, é que, depois que passar essa hora difícil para a Terra, e já houve tantas,
Quem pode afirmar que em vidas que se foram nós não vivemos dramas iguais ou maiores? Depois que tudo isso passar, renovados, experientes, mais humildes, nós vamos poder dizer que nossas mãos estão cheias dos talentos de Deus e nós vamos agora espalhar. A dor do outro será a nossa. Nunca indiferença, mas o abraçar e perguntar o que hoje eu posso fazer por você. Ah, tanta gente está passando fome, é verdade. Mas a fome sempre existiu. Tanta gente está sozinha, é verdade. Mas sempre houve solidão. Só que agora é a nossa hora de fazer diferença. Para todos nós. De todas as religiões e até sem religião nenhuma. Eu tenho amigos que se afirmam ateus, que são almas maravilhosas e que no meio da pandemia estão fazendo todo o bem que podem. Eu tenho certeza que nós faremos, no limite das nossas forças, todo o bem que pudermos. Não haverá medo. Medo de quê? De não sermos bem recebidos? De não sermos amados? De sofrer por amor? Mas vamos sofrer de qualquer jeito. De acreditar que, meu Deus, posso ser mal interpretado? Não. Basta que nos coloquemos no trabalho de Jesus. E Ele nos guiará, com certeza. Ele é o amigo inesquecível. Por isso, que as forças do bem que protegem todo o universo permaneçam conosco. Que ao nos encontrarmos presencialmente um dia, tanto eu como vocês possamos estar ainda melhores, sem medo algum, certos de que, como dizia Dr. Bezerra de Menezes, não há ponto final para o amor, porque o amor é vida e vida é eternidade. Amemos sem medo o nosso semelhante. Vivamos ainda muito tempo na terra, o quanto pudermos, para realmente amar e servir. Que Jesus e todas as forças do amor nos abençoem hoje e sempre. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palestra da nossa irmã Maíse Braga, com tantos ensinamentos pertinentes em como estar vencendo o medo de viver, que possamos usar no nosso dia a dia tudo o que ela nos orientou. Então vamos à prece? Senhor Jesus, irmão amigo, nesse momento tão especial que acabamos de ouvir a palestra, estamos todos repletos de amor, de paz e de tranquilidade. Nesse momento, então, Jesus, aonde o Senhor estende os seus braços amorosos sobre todos nós, que de suas mãos abençoadas vão sair fluidos de energias protetivas, regeneradoras e de paz. No momento, Jesus, em que suas mãos estiverem posicionadas sobre nossas cabeças, e quando essas energias forem se desprendendo de suas mãos, que elas possam, Jesus, ir procurando os cantinhos aonde não está muito bom, aonde está fragilizado, aonde está cheio de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero, de desamor, onde a fé também esteja diminuída, onde, Jesus, a esperança está bem fraquinha. Essas energias vão preenchendo cada lugarzinho com energias regeneradoras,
e energia de luz e de paz. Nesse momento, Jesus, onde estamos todos, no aconchego dos nossos lares, que o Senhor possa colocar em volta de nossas casas um cordão fluídico, luminoso, de energia protetiva, aonde Jesus, que nem o mal vai ultrapassar essas barreiras que o Senhor vai colocar de proteção em volta das nossas casas. Eu ainda pego, Jesus, todos esses meus irmãos e coloco nos seus braços abençoado. E o Senhor Jesus vai deixar que eles saiam de lá só quando estiverem refeitos, estiverem sentindo paz na alma. Que o Senhor ainda, Jesus, possa abençoar as nossas águas que estão expostas sobre a mesa, colocando nelas o remedinho necessário para que continuemos, Jesus, o nosso tratamento. Nesse momento, Jesus, eu te convido, continue conosco, nos abençoando, nos amparando, nos impulsionando sempre para o caminho do bem e o caminho da felicidade. Felicidade essa, Jesus, que só pode vir de Ti, que é nosso irmão e amigo sempre. Então, Jesus, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria